necessário você, em todo tempo, desenvolver o conhecimento da palavra, através da revelação do Espírito Santo. E hoje, como sempre, Deus vai nos ensinar, vai falar, vai te dar uma orientação que é útil para os dias que estão por vir, espiritualmente falando. Normalmente a gente, sabe, não tem noção do que está acontecendo na dimensão espiritual. Mas nós imaginamos, através da Escritura Sagrada e pela fé, o que está acontecendo na dimensão espiritual. E Deus, Ele todo o tempo nos proporciona revestimento para os dias que estão por vir, fortalecimento para os dias que estão por vir. Porque Ele mesmo revela que nós estamos vivendo dias maus. Então é necessário a gente aprender. Então, em nome de Jesus Cristo, a diaconisa Kete falou de luta. E muitas das vezes a gente não entende a razão daquela luta, não entende a razão daquela situação contrária, daquele inesperado. Mas Deus, Ele é tremendo. Ele é tremendo. Então nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa com Deus. Não só venceram, não só conquistaram, mas durante a situação, sabe, do momento do inesperado, da luta, teve uma experiência com Deus imensurável. Tantas vezes a gente quer uma vitória, mas o nosso Deus não quer simplesmente nos dar uma vitória. Ele quer que nós obtemos, no período de chegar à conquista, uma experiência com o sobrenatural, porque exercita a nossa fé. Então escuta isso, Deus vai falar aqui claramente, especificamente, sobre situações que Ele agiu de uma forma sobrenatural e as pessoas que passaram por aquele momento vivenciaram uma experiência, uma comunhão com Deus impactante. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, dentro de uma situação contrária. Então vamos lá, Romanos 8, 28. Preste atenção, porque você realmente vai crescer em conhecimento, estatura e graça através desse culto. Diga amém, diga. Sabemos, escuta isso vai fazer parte desse momento com Deus aqui nesse lugar. Sabemos que todas as coisas, todas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aí encaixa perfeitamente no que nós vamos aprender agora. Então o nosso Deus, Ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De repente essa luta é segundo o propósito de Deus, querido. Para te levar a uma experiência com Ele, para te levar a uma intimidade com Ele. Querido, é tremendo. Não é só a vitória formatada, é você usufruir, sabe, da presença de Deus naquela luta, a presença de Deus naquele momento que você tanto precisa. É diferente, querido. Então aqui está se falando que todas as coisas cooperam para o propósito de Deus. Então eu quero passar esse momento aqui para chegar a outro momento, para você entender que Deus poderia fazer de uma forma. Deus poderia fazer de uma forma, mas Ele sabe o quanto Ele quer que, sabe, que você e eu sejamos, sabe, filhos que interagem com Ele no momento do milagre. Ele faz questão que nós viemos interagir com Ele no momento de você obter um sobrenatural para que a vitória se manifeste com um sabor diferente. Quem pode dizer amém? Então escuta isso aqui vai fazer parte do que Deus vai nos ensinar. Esse texto vai fazer parte do que Deus quer nos ensinar. Diz assim, Atos 8, um anjo, escuta isso aqui vai fazer parte da mensagem de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Uma orientação de Deus. Filipe não questionou. Partiu para cumprir aquela orientação.
Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Quer dizer, um homem rico, bem-sucedido, superintendente da rainha, vivia no meio do tesouro, ele que administrava, mas deu vontade nele de conhecer Deus, querido. Deu vontade lá no seu interior de conhecer Deus. Que maravilha, hein? E ele partiu para Jerusalém, porque ele sabia que o Deus de Israel era um Deus sobrenatural, ele queria conhecê-lo. E foi para Jerusalém adorá-lo. Estava de volta e, assentado ao seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminha fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Presta atenção aqui nessa parte que vai caber ao que nós vamos saber de Deus nesse propósito desse culto. O que aconteceu aqui? Ó? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, transladou Filipe. Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Quer dizer, Deus fez Filipe sair daquele ambiente, transladou ele para um outro lugar, de uma forma sobrenatural. Tirou ele de um habitat, levou ele para um outro lugar, transladado de uma forma sobrenatural. Então agora nós vamos ver texto que eu fico, conjecturando com Deus: Senhor, por que não houve também, esse translado para essas pessoas? Para que, houvesse ali uma situação de interromper uma situação que poderia causar um desconforto para aquele que te ama. Mas o nosso Deus é tremendo. Ele muitas das vezes, ele vai te dar todo o socorro dentro de uma luta. Às vezes a gente espera que Deus nos tire daquela luta, mas ele vai te trazer todo o socorro dentro de uma luta. E nesse socorro você vai ter uma experiência com ele que vai impactar não só a sua vida, mas as pessoas que te conhecem. Amém. Então é interessante. Pastor, eu estou passando uma luta aqui nessa situação. Querido, louva a Deus, glorifica a Deus, que ele vai te dar estratégia e você vai vivenciar ali nessa situação contrária um sobrenatural que depois você vai ver por que Deus permitiu você passar por aquela luta. Mais para frente você vai ver o resultado, o propósito de Deus acontecendo através daquela situação que você muitas das vezes pediu a Deus para te tirar de lá. Não permitir que você passasse pelaquela situação. Essa porta está aberta. Às vezes eu falo: Deus, cadê a prosperidade de almas? A gente tem que ter sabedoria para Deus, nos dar, a orientação e nos conduzir com a forma que Ele quer. Louvando Ele, fazendo a parte que cabe a nós, porque é um sobrenatural, é a experiência com Deus.
Então agora ouve isso em nome de Jesus Cristo. Olha só. Daniel 3, por favor, Júlio. Escuta isso, olha só, olha essa situação. Poderia ser feito de uma outra forma. Deus poderia agir de uma outra forma, como fez com Filipe, trasladar essas pessoas, esses jovens, para um outro lugar, para um outro ambiente. Mas escuta isso, Deus permitiu. Mas depois você vê o resultado. Deus é tremendo. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som de trombeta e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e fez um cerimonial, e todo mundo que estava naquele cerimonial tinha o dever, a obrigação de se prostrar diante daquela estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Existia um condicional. Olha, quem não se curvar diante dessa estátua vai ser lançado numa fornalha de fogo. Você vê, eles estavam naquele ambiente como estrangeiros, como escravos. Mas olha uma atitude maravilhosa. Deus podia fazer diferente, aonde eu creio que Deus sempre deixa acontecer o plano dele. O plano dele é infalível. O nosso plano é falível, mas o dele é infalível. Então vai na sua, aguenta. Adora o Senhor, conforme foi pregado aqui. No momento da adversidade, adora o Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor, o rei da época, um rei que era, na época era um rei reconhecido pela sua autoridade, pela sua vontade de vencer todos os adversários, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meu Deus, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvires o som da trombeta, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, ali naquele momento, Deus podia fazer o quê? Trasladar esses três homens. Acabou. Botar eles em outro lugar. Acabou. Ia frustrar todo mundo. Cadê eles para a gente lançar na fornalha? Escuta isso, querido. Em nome do Senhor Jesus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Ele estava falando, olha, Deus vai tirar a gente daqui. Vai fazer o que fez com Filipe, vai trasladar a gente para um outro lugar, você não vai nem saber onde nós estamos. Era a expectativa deles. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que estava acostumado a ser. 7 vezes mais do que estava acostumado. Então, o que acontece? Imagina o coração desses três homens. Imagine. E Nabucodonosor ordenou aos homens
mais poderoso que estava no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Imagine o coração desses homens. O que passou na mente deles? Poxa, não me curvei, não submeti a essa idolatria. Olha, meu Deus, por que, Senhor? Querido, em nome do Senhor Jesus, a gente não entende. Poderia ter ali um episódio diferente, uma história diferente. Olha, quando o Sadraque mandou os seus fortões e, amarrá-los, eles sumiram, desapareceram. Foi impactante. Todo mundo ficou, o que houve com eles? Querido, poderia acontecer o que aconteceu com Filipe. Mas nosso Deus é tremendo, ele pensa lá na frente. É diferente de nós. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, rei, é verdade. Ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, nenhum dano, e um aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Olha aí um testemunho, uma situação que impactou a um rei que era um rei, ele era autossuficiente, ele se achava um Deus. Tanto é que a estátua que ele mandou fazer era para que todos reconhecessem como Deus, porque ele era soberano na época, perante, as outras nações. E aí, olha o plano de Deus. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram os prefeitos, os governadores, os conselheiros, e vieram tudo para ter uma certeza. Mas o corpo destes homens nem foram chamuscados, os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Quer dizer, nada que era do inimigo tocou eles. O fogo que era do inimigo não tocou, diz que não tocou um pelo do cabelo. Nem o cheiro, do fogo, da fumaça, ficou presente na realidade deles. Muito forte. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha o inimigo falando, o inimigo reconhecendo. O inimigo falando assim: olha, realmente impactante o que eu estou vendo, o que eu estou testemunhando, o que Deus fez no teu casamento, o que Deus fez na tua vida particular, na sua vida secular, no seu, momento sentimental. Olha o que Deus fez, olha o sobrenatural. É isso que Deus requer de nós. Através de nós, outras almas se reconhecer o senhorio de Deus. Um pai que vai ser impactante, seus filhos ver, olha o que Deus está fazendo no nosso pai. Olha a mudança, olha a transformação. Olha, o que Deus está operando através da vida do nosso pai. Quem pode dizer amém? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus.
senão ao seu Deus. Quer dizer, olha isso, querido, investiu com a sua vida na obediência. Investiu com a sua vida a uma obediência, a um momento, sabe, confiante, um momento de confiança a Deus, querido. Oh, querido, o que está faltando hoje na nossa geração? Está faltando hoje na nossa geração. O que nós fazemos para, sabe, Deus ter uma leitura que nós estamos investindo a nossa vida no propósito dele, investindo a nossa vida no propósito dele? O que nós estamos fazendo? O que essa geração nos dias de hoje está fazendo? Portanto, faça um decreto. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito de Deus. Poderia tirar aqueles 3 homens daquele ambiente? Poderia. Mas ele deixou e entrou com eles na guerra, na batalha, na fornalha, e fez o sobrenatural mais impactante que qualquer uma pessoa ali poderia imaginar. Qualquer uma pessoa ali, até esses 3 homens. Jamais eles iam imaginar que ali, sabe, o livramento ia ser daquela forma. Jamais eles poderiam imaginar. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturos. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, querido. Eles não esperavam Deus agir daquela forma, eu tenho certeza. Eles poderiam estar imaginando, não, Deus vai arrancar a gente daqui como arrancou Filipe daquele lugar e transportou para outro lugar. Mas eles foram, sabe, eles foram vivenciar um momento que diz a Santa Escritura que eles estavam passeando dentro da fornalha. É inacreditável, querido. O nosso Deus faz a gente passear no cenário contraditório. Porque Ele diz que jamais se apartará de nós. Não importa, pastor, está uma luta, essa situação, não está fácil. Olha, é enfermidade, é situação, embaraço aqui. Querido, confia nesse Deus. Porque o que Ele está fazendo não é só te fazer, sabe, vivenciar uma experiência com Ele. Outras pessoas vão testemunhar da experiência que você está tendo e que vai ser influenciada o tanto quanto você. O tanto quanto você vai se admirar. Que é isso? Quem está entendendo? Diga amém, diga. Outra experiência. Outra experiência. Eu fico pensando o seguinte, nós já vamos falar sobre Daniel também. Daniel capítulo 6. Mas eu tenho pensado aqui com Deus. Todo tempo que eu subo ao altar, eu venho antes aqui, fico aqui. Eu fico imaginando, Deus poderia muito bem, no dilúvio, chegar e falar, Noé, quando começar o dilúvio, vai encostar uma barca aqui, que eu já preparei. Uma barca. Aí você faz o que tem que fazer. Tá, e quando o dilúvio chegar aqui, você já está com a orientação. Ele poderia muito bem gerar uma barca, claro que poderia. Mas ele chamou Noé e falou, Noé, você vai construir uma barca. E na logística da construção, Noé teve uma experiência com Deus extraordinária, não só ele, com a sua família. E foi uma experiência que levou 120 anos. Um relacionamento dele, a família com Deus, 120 anos de intimidade com Deus. A cada prego, a cada pedaço de madeira, uma experiência com Deus. Querido, em nome do Senhor Jesus, qual é a nossa experiência com Deus? Desde que Ele nos tirou lá do império das trevas. Qual é o testemunho que você tem para você mesmo, da experiência que tu teve com Deus? Eu tenho falado com Deus sobre a nossa intimidade, sobre o nosso, relacionamento. Querido, em nome do Senhor Jesus, é isso que Deus espera dessa porta aqui. Cada vez mais eu vejo o Senhor, é os teus cuidados nessa porta, é os teus cuidados nessa porta aberta. Agora, o convencimento não vem de pastor, o convencimento não vem de colegas, vem de ti.
ó Deus, através do teu Santo Espírito. Agora eu preciso demonstrar, eu preciso colocar diante dele a matéria-prima. Eu quero, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência, Senhor. Eu sei que eu estou passando um momento que me desagrada, mas, Senhor, essa situação está sob os teus cuidados onipotentes. Mas enquanto essa situação não for resolvida, eu quero ter uma experiência contigo, Pai. Eu quero ter um relacionamento contigo. Me amadurece nessa causa, me dá sabedoria nessa causa, me faz eu crescer em estatura, em sabedoria nessa causa, Senhor. Eu sou pastor, estou aqui, não é fácil cuidar de pessoas, não é fácil não é fácil. Eu gostaria muito que todas as ovelhas que estão nesse aprisco entendessem um pouco o pastor, todas as ovelhas que estão aqui nesse aprisco entender também um pouco o pastor. Não espera a perfeição de pastor, procura cuidar também do pastor. Não é fácil não, querido. Nós entramos em guerra espiritual por todas as almas que Deus envia para esse lugar. Eu não estou reclamando, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu tenho o prazer de ajudar. Mas muitas das vezes eu também preciso de ajuda. Aqui diz que Noé teve uma experiência de 120 anos com Deus. Mas através da sua intimidade com Deus, foi salvo ele e a casa dele. Foi salvo ele e a família dele. Valeu a pena? Valeu. Cada prego, cada madeira, valeu. Foi salvo ele e a família dele. Cada situação que nós colocamos à disposição de Deus. Aí o inimigo ele sabe como faz. Nós estamos aqui conversando, eu e o nosso querido Jefferson. É tão fácil você jogar a toalha. Tão fácil. Daniel, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, escuta isso. Houve um decreto parecido com o decreto de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, ele, por obedecer a Deus, ele foi decretado a sofrer uma punição de morte. Querido, aí Deus. O meu Deus, escuta isso, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Ele foi jogado numa cova por não aceitar uma doutrina contra os princípios de Deus. E esse próprio rei Dario, ele que decretou que se houvesse alguém que desobedecesse, ia para a cova dos leões. E ele obedeceu ao Deus Todo-Poderoso e ele foi desobediente ao rei. Mas o rei gostava dele, o rei tinha uma simpatia por ele, mas ele assinou esse decreto, não podia voltar atrás. Então, o que aconteceu com Daniel? Ele foi colocado, lançado na cova dos leões, por obedecer a Deus. Podia acontecer também a mesma situação com Filipe, quando estivesse carregando Daniel para a cova, Deus tirasse ele daquele ambiente, trasladava esse homem para um outro lugar. Ele poderia fazer isso, claro. Mas aquele homem foi naquele caminho, naquela trajetória, para uma sentença de morte. E Deus ali. Mas olha o plano de Deus, sempre muito favorável. Não só a pessoa que está passando por luta, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas, que estão ao seu derredor, que estão no seu convívio. Em nome de Jesus, eu vejo pessoas, vou jogar a toalha, pastor, jogar a toalha. O teu testemunho vai impactar. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele.
também contra ti, ó rei Dario, não cometi delito algum. O rei ficou sensibilizado quando soube que ele foi para a cova dos leões. Ele nem dormiu, porque ele tinha uma simpatia, ele tinha, um sentimento diferente por Daniel. Ele nem dormiu. E quando ele despertou, ele foi correndo para saber o que estava acontecendo, como é que estava o corpo de Daniel. Os leões deixaram algum pedaço. Ele foi lá para ver o que aconteceu, porque a notícia era essa que ele estava esperando, porque é o natural. Leões famintos jogam um homem dentro, era para traçar ele, destroçar ele com os dentes. Então ele já foi preparado para um cenário horroroso. Chegou lá, teve uma surpresa. Daniel recebeu ele com carinho. Daniel recebeu ele. Fala, rei, salve o rei, saúde ao rei. Deus fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei Dario. Ó rei Dario, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira. Olha o plano de Deus por ter deixado ele entrar na cova dos leões. Olha o plano de Deus. Poderia ser de uma outra forma? Poderia, claro, é que eu estou aqui conjecturando com os irmãos. Felipe foi lançado de um lado para o outro. Poderia tirar Daniel daquele cenário de morte, aquele cenário de cova. Evitaria o emocional dele ser, constrangido diante de uma situação tão de terror. Mas Deus permitiu. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, querido. Dá continuidade. Está doendo, pastor, eu sei. Não é fácil, não. Entrar em uma guerra não é para qualquer um, não. Mas Deus confiou em você, que você ia saber, conduzir essa situação através de um relacionamento íntimo com Ele, procurando ter uma intimidade com o sobrenatural, porque isso vai fazer a sua fé desenvolver de uma forma diferente, querido. Creia que você não está só nessa situação. Creia que Deus não vai se apartar de você enquanto você não obter a vitória. E o itinerário muitas das vezes é diferente do que você espera. Continua se relacionando com Deus. Continua tendo um momento com Deus. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Aqueles que acusaram, aqueles inimigos, foram pagar o preço, que Daniel foi livre desse preço, livre dessa situação por Deus. Os outros que acusaram, que fizeram o que fizeram, caiu na cova dos leões, e os leões destruíram todos eles, esmigalharam todos os ossos. Olha só, fizeram um estrago tremendo. Então o rei Dario escreveu aos povos e nações. Olha, o rei Nabucodonosor tomou essa decisão com decreto também, porque viu com seus olhos o que Deus era capaz de fazer, o Deus de Daniel era capaz de fazer. Então ele viu. Aí o que ele fez? Ele fez um decreto, assim como Nabucodonosor também fez. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens e todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz-vos seja multiplicado. Faça um decreto pela qual eu, em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio será sem fim. Ele livra, Ele salva. Ele livra, Ele salva. Ele faz sinais maravilhosos no céu e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro da Pérsia. Oh, querido, olha o sobrenatural. Todas as outras nações que não ficaram ali presentes naquele sobrenatural, mas passaram a ter um temor a esse Deus, através de um decreto. Esse rei foi um evangelista. Nabucodonosor foi um evangelista, porque viu o sobrenatural. Querido, essa porta aqui, eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu tenho certeza, eu estou na fé, que Deus vai fazer um sobrenatural. Deus vai fazer um sobrenatural nesse povo.
que está aí, ó, dando continuidade, falando, pastor, não tem sido fácil chegar ao culto. Hoje eu estou falando com meu irmão Max, ele levou 1h30 praticamente para chegar aqui, mas chegou. Deus não está olhando tudo isso? Deus não está olhando tudo isso? Ele já passou a cultuar a Deus desde o momento que ele saiu lá do seu, sabe, do lugar que ele estava para chegar aqui, levou 1h30. Ele já vem cultuando Deus 1h30. Vale a pena, querido, se esforçar. Vale a pena você falar assim, ó, eis-me aqui, eu quero viver o teu propósito. Eu convido você a fechar os olhos, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei a luta que você está passando em áreas da tua vida, não desista. Deus, Ele tem o melhor para você nessa causa. Se você ainda não conseguiu, sabe, contemplar essa vitória, fique na tua posição com Deus. Vai ser extraordinária a tua vitória. Vai ser algo sobrenatural. Só fique na posição. Fique, sabe, com o seu comprometimento com Deus. Não retroceda. Não retroceda. Deus diz que não se agrada daqueles que retrocedem. Então, em nome de Jesus, você vai testemunhar de uma forma sobrenatural desse poder que está à nossa disposição. Está à nossa disposição porque Deus nos ama de uma forma imensurável. E Ele falou, coloca aqui para mim, por favor. Ele falou em Romanos 8:28. Escuta isso para você, ó. Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas das vezes você está falando, mas por que essa situação? Olha, o que está acontecendo, pastor? É ataque, sabe? É fúria do inimigo, é usando pessoas para trazer algum tipo de percalço na minha vida. Fica confiante em Deus. Fica confiante em Deus. Porque o momento vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. E vai edificar não só a tua fé, mas as pessoas que compartilharam contigo essa luta. As pessoas que viram o quanto você estava na expectativa que Deus ia mudar a sua sorte. Então, fica na tua fé, esposa. Fica na tua fé, esposo. Ô, marido. Ô, vambora. Vambora, pai. Vambora, filho. Vambora. Vambora, irmã. Vambora, irmão. Vambora. O que Deus tem para você, olhos nenhum viram. Pensamentos nenhum conseguiram chegar a esse patamar. Então fique na posição. O que Deus tem para você, o inimigo não pode frustrar. O plano que Deus tem para você, o inimigo não pode frustrar. Fica na fé, deixa. Mas olha ali o que? Eu estou na fé. E essa fornalha vai cair por terra. E essa cova vai cair por terra. Aonde eu fui humilhado, eu vou receber dupla honra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E você obtenha de Deus, esse restante de ano, maravilhas, realizações, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja verdadeiramente, Senhor, exaltado, através do teu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Se você já pensou em desistir, maravilha, tenha fé, vai em frente, meu irmão. E não pare de sorrir. Não vai ser uma cova que vai te parar. Você vai ver. Não vai ser uma fornalha que vai te parar. Investe a tua vida. Investe a tua vida no teu futuro. Que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora obrigado, Senhor, nos por pés esse do culto Senhor. motivador, pela sua palavra. Jesus, obrigado por esse ensino essa noite. Como teu consolador. Obrigado, Senhor, por esse convencimento sofrer, para nós obtermos aquilo que nós desejamos. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir. Não tem outro caminho. Os passos de o único caminho que você tem vou é levar Jesus para essa vitória se manifestar. comigo
comigo a minha cruz. Oh, Jesus! Se espinhos ferem os meus pés, Oh, glória! eu vou descansar Oh, Jesus! nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, Ele passa pela prova cantando. Glorifica a Deus com a sua vida inimigo se sentimental, com levanta. a sua saúde, com a sua família, com as suas finanças, com a sua vida profissional. Glorifica Cai mil ao teu lado, Ele não cede com a sua não. vida espiritual. Deus dá ordem aos seus anjos para... Então cante assim: vou seguir os passos. Cante. Se espinhos ferem os meus pés, quando o crente está firme nos pés do Senhor, o inimigo se levanta. Oh, se cair mil ao teu lado, Ele não cede não. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque Eu vou seguir. vou seguir. Eu vou alcançar pela misericórdia os propósitos de Deus. Vou Os levar. propósitos de Deus fazem parte da minha vitória, da sua vitória. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a... Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar Amém. nos braços de Jesus. Escuta antes de voltarmos para os nossos lares. Escuta mais essa aqui, em nome de Jesus. Romanos 8,31 diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas que aconteceram com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Filipe. Escuta isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Filipe? Que diremos? Que diremos, pois, sobre o testemunho dessas pessoas? E a gente profere da seguinte forma: se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Querido, essa situação não pode tirar de maneira nenhuma a sua qualidade de busca, a sua qualidade de cerimônia a Deus. Oh, querido, isso aí é aprendizado. Essa situação não pode trazer nenhum tipo de esfriamento com Deus. Não, essa situação, pelo contrário, me fez amadurecer, sabe, na confiança que eu tenho a Deus. Deus abençoe. Domingo estaremos aqui se relacionando com esse Deus de Daniel, de Sadraque, de Abednego. Eu creio que Deus tem o melhor para a gente, porque diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem se atreverá a ser contra nós? Deus abençoe, um excelente retorno. Que Deus seja contigo em todo o tempo. Amém, 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 amém. A vontade de Deus me seguirá. Oh, glória! Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor.
todo tempo. Em todo tempo tu és não. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade